A coluna da Milena Teixeira contou para a gente no Portal Metrópolis que o presidente assistiu ao jogo do sábado, estreia do Brasil na Copa do Mundo, no Palácio da Alvorada, e ele pediu para que os ministros entrem em modo Copa, pediu para que os ministros pudessem acompanhar o jogo, o confronto do Brasil, usando a camiseta verde e amarela. Isso porque o presidente Lula quer, de acordo com ele, recuperar o verde e amarelo que foi um pouco que destinado à direita, foi destinado ao PL de Jair Bolsonaro, que usava muito, ainda usa, né, o verde e amarelo da camiseta brasileira para dizer que são as cores da direita e do Brasil. Então, o presidente Lula quer retomar as cores da camiseta brasileira e pediu para que os ministros possam utilizar a camiseta acompanhando os jogos. Inclusive, a matéria da Milena trouxe que o ministro Guilherme Boulos iria assistir ao jogo em São Paulo, em um bar em São Paulo, muito provavelmente assistiu com a camiseta verde e amarela. Tá aí o vídeo do presidente Lula, muito provavelmente falando sobre isso para vocês. Bom, e os pré-candidatos à presidência já se movimentam para associar a imagem das campanhas ao clima de torcida, patriotismo e mobilização nacional que marca a Copa do Mundo. De um lado, aliados de Lula tentam reaproximar as cores verde e amarela do campo governista. Do outro lado, a direita busca manter a identificação com os símbolos da seleção brasileira. Vamos ver como é que cada um deles vai capitalizar o Mundial à sua pré-campanha? Também tem matéria do Metrópolis sobre isso, como é que os presidenciáveis querem utilizar a Copa do Mundo para incorporar a sua pré-campanha. A gente até já mostrou para vocês aqui na semana passada o jingle, né, que foi lançado pela campanha do Flávio Bolsonaro, mas eu quero começar com o presidente Lula. Metrópolis apurou como será então utilizada a Copa do Mundo nas pré-campanhas destes candidatos. Na pré-campanha do presidente Lula, o torneio já passou a ser explorado nas redes sociais e o PT criou um perfil chamado Lula pelo Brasil, que é voltado à mobilização digital no período pré-eleitoral. E essa página aproveitou a abertura da Copa, na semana passada, para lançar o primeiro jingle da campanha à reeleição. O lema do jingle é Lula joga pelo Brasil. A música usa a Copa como pano de fundo para associar futebol à identidade e à soberania nacional. Eu quero pedir para a produção colocar o vídeo para a gente assistir um trechinho. Bom, tá aí o perfil do presidente Lula para vocês, o perfil que eu acabei de falar, que o governo acabou criando um perfil específico para esse assunto. Bom, o vídeo a gente não tem, mas é um vídeo do presidente Lula usando o tema Copa do Mundo de fundo e destaca bandeiras do governo como o fim da escala 6x1, programas como a CNH do Brasil, Desenrola, o Gás do Povo e o Agora Tem Especialistas. O Pix também tem um espaço importante nesse vídeo que foi divulgado pelo presidente Lula, que quer juntar o Pix à questão da soberania nacional na campanha. Isso porque o Pix foi criticado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque seria uma forma de o governo brasileiro priorizar a forma de pagamento. O Pix, né, que é a transferência de dinheiro, deixando de lado as bandeiras de cartões norte-americanas. A gente tem o jingle do Flávio, produção. Tá, o jingle do Flávio, a música dele também, fala um pouco sobre isso. Deixa eu encontrar aqui, porque a aposta da pré-campanha do Flávio Bolsonaro é reforçar o discurso em defesa dos interesses nacionais e manter a ofensiva. A gente vem falando aqui sobre isso também. Estou procurando aqui a parte que fala do Flávio. Aqui, Flávio herda o verde e amarelo. Claro, a pré-campanha dele quer manter a exploração desses símbolos, ainda mais no contexto de Copa do Mundo. E o nome do jingle é Lula joga... Não, essa aqui é a resposta do jingle Lula joga pelo Brasil. E o nome do jingle do Flávio é Vem com Fé, que foi lançado no início do mês. Também mostrando aí para vocês, a gente já tinha mostrado na semana passada. Mostra a fé, mostra a questão da soberania nacional aí de um outro lado, pelo Flávio Bolsonaro, o agronegócio, né, a parte rural. Então, temas que são importantes e caros à campanha de Flávio Bolsonaro. Então, ele acabou lançando um jingle em contrapartida ao jingle do presidente Lula. Bom, vamos ver aqui como é que são
Se a gente tem novidades sobre os outros, temos sim. O ex-governador Caiado, falando sobre os outros pré-candidatos, diz que não quer se aproveitar deste momento de Copa do Mundo para falar sobre política. Ele publicou apenas uma postagem nas suas redes sociais. E aí, produção, o que a gente tiver, vai jogando aí para as pessoas possam assistir. Tá aí a imagem do Caiado, que beija a taça da Copa 8 vezes. Tá aí. Muito bem, temos mais. Renan Santos também adotou uma postura mais cautelosa em relação ao uso de referências à seleção. Até o momento ele publicou 2 posts sobre esse assunto, um deles criticando bastante o presidente Lula. Então, um desses posts dele é em referência ao presidente Lula, falando sobre soberania nacional e quando o presidente Lula quer resgatar as cores verde e amarela para a esquerda, enfim. E temos também Romeu Zema, com 2% de intenções de voto, que deve abordar também o tema com moderação. No sábado, data da estreia da seleção brasileira, ele publicou um vídeo vestindo a camisa e criticando a gestão Lula. Então, tanto ele quanto o Renan Santos acabaram publicando vídeos com críticas ao presidente Lula e ao uso da camiseta verde e amarela pelo presidente. Também queria falar com o Felipe um pouquinho sobre esse assunto, porque em ano de eleição sempre é momento de capitalizar tudo quanto é ativo, né? Esse ativo do Copa do Mundo é muito importante, né? Além de ser muito importante, é um ativo que tira um pouco as atenções da política neste momento, né? Muita coisa pode acontecer e a gente só descobrir depois da Copa do Mundo, e aí é um assunto para pós-Copa do Mundo aqui no contexto. Mas no momento, a gente mostra os vídeos, principalmente do Flávio e do Lula. Do Lula a gente não conseguiu mostrar, mas é muito parecido com o do Flávio na questão de mostrar os projetos específicos dele para a campanha deste ano, que a gente já sabe quais são. O Felipe, inclusive, mencionou eles agora há pouco. Desenrola, CNH, Pix, e por aí vai, Felipe. Vale a pena capitalizar a Copa do Mundo para a campanha? Tem um ponto que eu acho importante, né? É que no mundo, no Brasil polarizado, no Brasil de esquerda, direita, PL, PT, Lula, Bolsonaro, né? O futebol é algo que une o Brasil, né? O futebol é algo que une o Brasil. Copa do Mundo, então, nem se fala, né? As pessoas se organizam para assistir o jogo com os amigos, deixam a política um pouco de lado, vem o futebol, né? Comentam sobre a Copa do Mundo, comentam sobre questão relacionada com o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? Que estão sediando a Copa do Mundo. Então, há uma identidade, né, nacional que não se vê naturalmente, não, né? Então, eu creio que é natural, né, que os políticos, né, usem a Copa do Mundo, né, usem a seleção brasileira, né, como algo para capitalizar politicamente, né? E, na minha opinião, Neila, a população, né, não vê com maus olhos isso, não, né? Pelo contrário, o Lula, o Caiado, o Zema, o Bolsonaro, em relação à Copa do Mundo, falam a língua de todo mundo, né? Torcer para o Brasil, quer que o Brasil ganhe o Hexa, assiste a Copa do Mundo, né? Ou seja, então é natural que num mundo, né, polarizado, um mundo de desavença, né, a gente na Copa do Mundo se junte, né, porque a identidade nacional é muito forte, né, nesse momento, né. Então você vê o Lula usando a Copa do Mundo para falar dos seus projetos, o Renan Santos, né, e o Zema, né, aproveitam, né, desse momento para dar uma informação, uma mensagem contrária ao governo federal. Mas o que, na minha opinião, Neila, o traço comum de tudo isso é que no momento que a gente briga, né, polariza, tem conflito, né, nesse momento de Copa do Mundo, isso se atenua um pouco, né? Então eu creio que, por conta disso, é natural que esses políticos, né, queiram capitalizar a Copa do Mundo para dar suas mensagens, né? E é algo que o brasileiro, de certa forma, né, vê com naturalidade até, né? E também tem um ponto interessante, Leila, que os governos, né, constituídos, né, eles se aproveitam muito caso o Brasil ganhe a Copa do Mundo, né? A Copa de 70, por exemplo, né, quando o Brasil foi campeão, né, tricampeão, né, o governo, né, ditatorial daquele momento se utilizou da Copa do Mundo para ganhar aprovação alta naquele momento, né? Então, é com naturalidade que eu vejo que o Lula deve fazer a mesma coisa também, né? E se o Brasil perder, sem sombra de dúvida, vai cair nas costas do governo. Se ganhar, o governo vai se capitalizar também em relação à Copa do Mundo e em relação ao Brasil.
Quem capitaliza também ativos da Copa do Mundo são os servidores da Câmara dos Deputados que vão poder sair do trabalho mais cedo